Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vou gravar essa aula aqui, que é para ajudar vocês a fazerem a atividade 4, que tem como tema aí os critérios éticos dos vícios e as virtudes em Aristóteles. Mas antes de a gente começar a falar um pouco sobre isso, é bom a gente lembrar que nas últimas atividades eu mandei para vocês um material que definia bem claramente a diferença entre o que é ética e moral, certo? Então, só para recapitular aí, a moral ela é um conjunto de regras, de valores que determina o comportamento das pessoas em uma determinada sociedade, certo? Então, a moral é aquilo que define o que é certo e o que é errado. Podem ser as leis, podem ser as regras da escola, podem ser as regras da sua casa, as regras do trabalho, enfim, todas as regras determinam como você deve agir na relação com as pessoas e com as instituições, nós podemos chamar de moral, certo? E essas regras não precisam estar necessariamente escritas, né? Essa moral ela pode mudar de tempos em tempos. É só a gente pensar, por exemplo, o que é considerado certo hoje, aceitável, não necessariamente também era considerado correto na época dos nossos avós, por exemplo. E, além de mudar com o tempo, a moral também muda de cultura para cultura, de sociedade para sociedade. Por exemplo, no tempo da minha bisavó, as mulheres não usavam calças. Hoje elas usam aqui no Brasil. Mas hoje ainda, em alguns lugares onde as pessoas têm a religião muçulmana, por exemplo, as mulheres não podem usar calças também, elas só podem usar burca. De acordo com a cultura, com a religião deles, aquilo é uma coisa errada. Então a moral ela é uma coisa viva. Ela muda de tempos em tempos e de lugar para lugar, de cultura para cultura. Agora, o que permite que a moral seja viva é justamente a ética, que é a reflexão sobre a moral. Lembrando que uma reflexão é uma atitude filosófica, né? Por isso que a ética é um campo da filosofia. A reflexão é um pensamento sistemático, racional e crítico sobre alguma coisa. No caso da ética, é sobre os valores e as regras morais. Tá? Então, por que a ética permite que a moral seja viva e que se transforme na história? Porque é através do questionamento, da reflexão sobre os valores que a gente vai ver, avaliar o quanto eles valem, quando eles se aplicam, se aqueles valores que nós aprendemos lá com os nossos avós ainda são importantes hoje na nossa vida. Enfim, por exemplo, a questão da calça, né? Antigamente as mulheres que usavam calça eram consideradas prostitutas. Olha que absurdo, né? Parece absurdo para nós hoje, né? Mas naquela época era absurdo as mulheres usarem calça mesmo. Isso aconteceu, por que superaram essa regra? Provavelmente isso foi influência de uma reflexão sobre esse valor que foi gerada pelos movimentos feministas aí, né? Nós não vamos entrar muito no mérito dessa questão, porque nós vamos falar de opressões no segundo semestre só. Mas quando a gente fala de movimentos sociais, de organização de grupos sociais, geralmente eles têm como eixo o questionamento de algum valor moral, de alguma regra social mesmo. E esses questionamentos é que são a ética, certo? A ética serve para saber quando eu devo respeitar a regra, quando eu devo mudar a regra e quando, às vezes, por incrível que pareça, pode acontecer de fazer o que é errado de ser feito ser o melhor a ser feito, né? Claro que na maioria das vezes o que é certo geralmente é bom, né? Mas pode acontecer situações em que isso não se aplica. Por exemplo, eu dei esse exemplo na aula ao vivo lá com os alunos. Nós, na nossa sociedade, não podemos sair pelados pela rua aí. Existem sociedades que as pessoas andam peladas, né? Por exemplo, algumas sociedades indígenas, as pessoas andam nuas e isso é perfeitamente aceitável. Agora, na nossa sociedade não pode. Mas, e se eu sair pelado na rua para salvar a vida de alguém? Ou a minha própria vida? Por exemplo, suponhamos que eu estou tomando banho lá, peladão,
e aí o meu chuveiro pega fogo no forro, pega fogo na casa, e não dá tempo de eu ir até o meu quarto, pegar uma roupa e sair de casa para me esgueirar do incêndio aí. Então, se eu quiser viver, eu tenho que sair pelado mesmo, é o único jeito que vai dar tempo de eu fugir. E aí eu vou ter que ir correndo pelado para a rua, então, obviamente, para não morrer queimado, né? Não preciso nem perguntar o que vocês fariam. Mas aí é certo sair pelado na rua nesse caso? Não, continua sendo errado. Mas não é antiético. Por quê? Era bom que eu fizesse o que era errado, era melhor que eu fizesse o que era errado, era melhor para mim e para todo mundo que gosta de mim também, né? Então, assim, quando é para proteger a vida, por exemplo, minha ou de alguma outra pessoa, vale desrespeitar uma regra, né? Não é uma coisa antiética, pode até ser imoral, pode até ser errado. De repente você vai fazer alguma coisa que você considera ética ou que pode até te causar problemas aí com a justiça e tudo mais, mas se for para salvar uma vida, se for por algum motivo de força maior e alguma coisa que visa o bem comum, não é antiético, certo? Claro que isso são casos excepcionais, pode acontecer, mas geralmente o que acontece é o que é o correto, é o melhor a ser feito mesmo, tá, gente? Bom, enfim, o fato é que na moral, na Grécia Antiga, eles costumavam dividir as ações das pessoas, os comportamentos das pessoas, como vícios e virtudes, sendo que os vícios seriam aqueles comportamentos considerados imorais, ou não necessariamente imorais, mas antiéticos, porque tem coisa que a gente faz que está correto também, mas que pode ser ruim, né? E as virtudes seriam os comportamentos éticos aí, né? Só que para a gente definir o que é bom, o que é ruim, a gente precisa estabelecer alguns critérios, né? Não vai ser todo mundo que vai concordar sobre o que é bom e o que não é o tempo todo. Às vezes pode ser uma questão de perspectiva aí. Então Aristóteles ele vai fazer isso, né? Ele tem uma obra, para quem tiver curiosidade pode procurar, vocês vão encontrar gratuito para baixar na internet, é Ética Nicômaco. Ele vai dizer que a virtude, o comportamento ético é aquele que acontece na justa medida. Ou seja, os vícios eles acontecem geralmente ou por excesso ou por deficiência. Ou seja, quando você tem aquela característica de mais, é o vício. E quando você tem ela de menos, é deficiência. Aí, na verdade, no material que eu mandei para vocês, tem vários exemplos disso. Fica bem fácil de entender, na verdade. Ó. Então, eu li para vocês na aula ao vivo o primeiro exemplo aqui, né? Coragem, covardia e temeridade. Então, eu vou repetir aqui. Ó, a coragem seria saber enfrentar os medos e perigos calculando a hora de agir. Esta seria a justa medida, as atitudes éticas, aquelas que nos levam à felicidade, e a dos outros que vivem com a gente também, certo? A covardia, que seria o vício por deficiência relativo à coragem, que é a falta de coragem, então é ter medo de tudo, deixar que o medo domine, certo? E a temeridade, que seria o excesso de coragem, ou seja, não ter medo de nada, não ter medo de nada e se arriscar em situações de perigo. E aí vocês vão ver vários exemplos aí. A virtude sempre está no meio, o vício por excesso à direita e o vício por deficiência à esquerda. E aí tem os exemplos, as categorias, os nomes, os vícios e as virtudes e as suas definições, certo? Como vocês podem ver aí. Eu estou baixando rápido aqui, mas se vocês precisarem, vocês dão uma pausada no vídeo que vocês conseguem ver com mais calma, tá? Aí, considerando o que vocês viram, os exemplos que vocês viram aqui nesse quadro anterior, vocês vão ter que fazer um exercício criativo, né? Um exercício criativo que serve para vocês fixarem e compreenderem melhor esse conceito de vício e virtude desenvolvido aí pelo esse critério ético, né? Do que define o que é vício e o que é virtude, definido por Aristóteles, certo? Então eu montei uma outra tabela aqui com as mesmas características, só que os quadros estão em brancos, certo? E aí vocês vão ter que preencher nesses quadros exemplos práticos, sejam eles fictícios ou reais,
que na prática se encaixa com a definição deles. Então vamos lá, coragem. O que é coragem? Coragem, sabe, está no meio aqui, é uma virtude, né? Voltando lá. Coragem é saber enfrentar os medos e perigos calculando a hora de agir. Vamos dar um exemplo de coragem, então. Ó, quando um soldado espera acabar o bombardeio para resgatar seu amigo ferido no campo de batalha. Então, ó, esse foi o exemplo que eu dei na aula ao vivo também. Então, quando o soldado está lá na guerra, ele conseguiu fugir do bombardeio sem grandes problemas, mas o seu amigo, o seu companheiro que estava acompanhando ele, foi atingido e ficou ferido no campo de batalha. Se ele voltasse no mesmo momento, provavelmente ele seria atingido também. Então ele se esconde, espera acabar o bombardeio, vai lá, resgata o amigo e torce porque ele ainda está vivo. Certo? Assim, ele teve medo de morrer, mas ele esperou sob o momento de enfrentar o medo, né? Como diz a definição de coragem lá. Agora, e na covardia? Que exemplo que eu poderia dar, então, usando a mesma situação do soldado aí? Vou colocar aqui o soldado ficou com medo de voltar a resgatar o seu amigo e deixou que ele morresse, ferido lá no campo de batalha. Certo? Então aqui seria um vício. Veja bem, por que isso seria um vício? Ó? Quando eu peco, me falta coragem, eu posso prejudicar a minha vida ou a vida do outro. No caso aqui, ele prejudicou a vida do companheiro dele, que poderia ter sido salvo se ele tivesse tido mais coragem, né? Agora, temeridade, que é não ter medo de nada. Vamos lá, ó. Temeridade é não ter medo de nada e se arriscar em todas as situações de perigo. Então, nesse caso, o que ele faria? Voltou durante o soldado. Quando o soldado volta durante o bombardeio para salvar o seu amigo e corre o risco de ser atingido também. Bom, então esses aí são os exemplos que eu dei para a virtude, coragem, e para os vícios, covardia e temeridade, certo? São exemplos, vocês podem criar outros aí. E essa é só um exemplo para ficar fácil de vocês entenderem o que vocês têm que fazer nesse exercício. Mas olha, tem aí um quadradinho para cada uma das vícios e virtudes que eu coloquei aqui em cima, tá? Então vocês vão ter que ler todo o vocabulário aí, vão ter que se apropriar do que é cada coisa, do conceito de cada coisa e aplicar os critérios éticos de Aristóteles na prática, em situações aí que vocês vão criar ou que vocês já viveram, como essas daqui que eu criei, do soldado corajoso aqui, covarde ou temeroso, ok? Então espero que vocês consigam fazer. Se tiverem dúvidas, fique à vontade para me procurar lá no WhatsApp, que eu ajudo vocês, ok? Um grande abraço a todos.